que eu quero te explicar sobre o amor, talvez você não tenha escutado antes. As pessoas costumam achar que o amor é um sentimento. E não é. Paixão é um sentimento. As pessoas também costumam dizer que o amor é uma decisão. Com isso eu já concordo. Mas ainda assim, não é tudo que o amor é. Porque a verdade é que o amor, ele não é nem um sentimento e nem somente uma decisão. O amor é um mandamento. Jesus, o amor em pessoa, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. E o que é o amor? Só para você entender agora de uma forma que talvez a sua cabeça abra para isso. Amor não é gostar de uma pessoa. Amor não é sentir algo por essa pessoa. Porque quando a Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, fica impossível se você olhar o amor como um sentimento, você olhar uma pessoa, você amar uma pessoa como você mesmo. A Bíblia também diz que você tem que amar o seu inimigo. É impossível, se você olhar o amor como um sentimento, amar quem te fez mal. O amor é um mandamento. Ok, então como ele tem que ser interpretado para a gente entender o amor na sabedoria milenar que é a Bíblia? Amor é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Quem é que tem filho? Quem tem filho vai entender bem isso. Seu filho dá uma dor de ouvido, dá uma dor na barriga, não está aguentando de dor, vai para o médico, você fala assim: Deus, passa essa dor para mim, mas não deixa meu filho sentir isso. Você não teria problema nenhum em transferir a dor do seu filho para você. Sim ou não? Sem dúvida. Pronto. Por isso que eu falo que é mais fácil entender a Deus quando você tem filho, porque Deus é pai. Você não se importa em querer sentir aquilo para que a outra pessoa não sinta, portanto que você ame, ou seja, você se coloque no lugar dela. Por isso que você consegue entender quando eu dou o exemplo do teu filho, porque você prefere sentir a dor do que teu filho sentir. Aí na Bíblia tem uma parábola chamada parábola do bom samaritano, que é um homem que está descendo de Jerusalém para a cidade de Jericó. Ele está indo por uma rota que já era perigosa, ele sabe disso, que naquela rota passava as caravanas, os comerciantes, todo mundo vindo do grande templo de Jerusalém. Então era uma rota que tinha muito assalto. Esse homem, ele não só é assaltado, ele é espancado e deixado como morto no chão. Ele está arrebentado, ele está sangrando até a morte. E ele lá jogado no chão, assaltado, roubado, espancado, desce um homem que é um sacerdote, é como se fosse um grande líder religioso da época, olha aquele homem e vai embora, não faz nada por ele. Aí você, quando lê, você fica: puxa, cara, um homem religioso, um sacerdote, não podia parar para ajudar? Quem aqui já leu essa passagem e julgou o sacerdote? Eu também já julguei. Poxa, brincadeira, hein? Cara religioso, sacerdote, não podia parar para ajudar os outros. Mas sabe que eu parei para pensar? Que quando você ama, você não consegue julgar as pessoas, porque você se coloca no lugar delas. A primeira coisa que eu parei para imaginar, eu sou criado no Rio de Janeiro, é se eu estou andando na linha amarela. Quem aqui conhece a linha amarela? Né? Tem que ser de colete à prova de balas. Você está na linha amarela e vê um homem caído no chão. Eu te dou vários motivos pelo qual eu não ia parar. Tiago, Bruninho, não ia parar. Primeira coisa que eu ia pensar: é uma armadilha para eu parar o carro e vão me assaltar. Só nessa aqui você já para de julgar o sacerdote. Pô, isso aqui é uma pista que tem, é uma rota que tem muito assalto. Esse cara pode estar se fingindo, quando eu parar aqui, vem todo mundo e me pega. Outra coisa. Segunda coisa, o sacerdote podia pensar: e se for uma estratégia para me desviar do meu propósito? Eu sou um sacerdote, estou indo de Jerusalém para alguma missão, porque à toa ele não estava. E se aqui for uma estratégia para me parar? Eu podia pensar: puxa, gente, estou indo para noite de destino no Rio de Janeiro, esse cara caído. Se isso aqui for uma estratégia do inimigo para me distrair e eu não chegar na noite de destino, também é um bom motivo para eu não parar. Eu posso te dar aqui vários motivos pelo qual eu não pararia. Então, quando você ama, você não julga, porque você não sabe o que passou na cabeça da pessoa para não ajudar, para não parar ali.
E talvez se você se colocar no lugar dela, você faria o mesmo. Você também se sentiria desprotegido em parar, você também se sentiria ameaçado em parar. Aquele sacerdote não para, segue o seu caminho. O homem continua caído no chão, dado como morto ali, já arrebentado. Passa então um levita, que é uma espécie de trabalhador, de funcionário do templo, também religioso. Ele olha aquela situação e também não para, continua o seu caminho. E também não dá para julgá-lo. Mas um terceiro homem, que a Bíblia fala que ele era samaritano. E é engraçado como a Bíblia constrói as histórias, né? Porque quando Jesus encontra aquela mulher no poço lá em João, e ele pede um pouco de água para aquela mulher, lembra como é que ela responde? Como tu, sendo judeu, pedes água a mim que sou samaritana? Aí a Bíblia coloca entre parênteses, visto que os judeus não se dão com os samaritanos. Era um povo que não se dava, que não se falava, tinham cultura diferente, não se davam. Aí a Bíblia diz que um samaritano está passando e vê aquele homem judeu no chão arrebentado. Ele também tinha os compromissos dele, dá para entender que ele é um homem com posses, porque ele vai pagar todo o tratamento do cara. Ele também devia ter as responsabilidades dele, só que ao olhar para aquele homem caído, ele sente o que ele está sentindo e não consegue seguir o caminho. A sua responsabilidade, o seu desejo de ir em frente, a sua insegurança de parar ali foi menor do que o sentimento, do que ele sentiu quando viu aquele homem caído. Quando você sente o que o outro está sentindo, o nome disso é amor. Se você ajuda o pobre porque quer postar na internet depois, é uma obra social bonita, mas não é amor. Amor é você fazer porque não consegue seguir o caminho, deixando a pessoa sentir o que está sentindo, porque você se colocou no lugar dela e doeu muito em você. Você não consegue continuar o seu caminho. Isso é amor. Você não consegue continuar trabalhando sabendo que seu filho está no hospital com dor de ouvido. Você não consegue. Mas vai resolver a dor de ouvido, gente. Mas você não consegue. Você se coloca no lugar dele e fala, meu filho deve estar desesperado, eu vou para lá. Sim ou não? Amor não é sentimento e também não é somente uma decisão. Ele é um mandamento. E esse mandamento só é possível se você começa a sentir o que o outro está sentindo. Então aquele samaritano começa a ajudar aquele homem. Coloca azeite nas feridas. Ele pega aquele homem no colo, ele está muito mal mesmo, não vai dar para cuidar aqui não. Pega aquele homem, coloca na montaria dele e leva até uma hospedaria, até um hotel. E fala, ó, cuida desse homem, chama as enfermeiras, cuida dele. E se faltar algum dinheiro, pode me chamar que eu pago. Ele deixa pago a parte de hospedagem, os cuidados iniciais com ele. Se faltar algum dinheiro, eu pago. Sabe por que Jesus contou essa história? Sabe por que Jesus contou essa parábola? Porque perguntaram para ele, mestre, quem eu tenho que amar? Ele falou, você tem que amar o próximo. Quem é o meu próximo? Ele falou, havia um certo homem descendo de Jerusalém para Jericó. Ele começa a contar a parábola do samaritano. Então quem é seu próximo? É aquela pessoa que está perto de você o suficiente para você sentir o que ela está passando, para você se colocar no lugar dela, sentir aquela dor. E quando aquela dor não te deixa você seguir em paz, para e faz alguma coisa, porque isso é o amor. Para e ajuda de alguma forma, porque esse é o mandamento que supera todos os outros. É o mandamento do amor. Então quem ama não julga, quem ama não consegue atrapalhar a vida do outro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê. Esse amor que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios é o amor mandamento. Se eu começar a sentir o que as pessoas que eu tenho acesso estão sentindo, eu vou me doar muito mais, eu vou ajudar muito mais. E quando você entende o amor não como um sentimento, mas como sentir o que o outro está sentindo, você entende que tem gente que você não vai gostar, mas consegue amar. Por exemplo, na minha casa só entra quem eu gosto. Se eu não gosto de você, a chance de entrar na minha casa é muito pouco. Porque na minha casa eu quero um bom ambiente. Então como é que
O bom samaritano parou para ajudar esse homem, se ele nem conhecia ele, nem sabia se ia gostar dele, porque amor não é gostar, gostar é sentimento. Amor é a capacidade de eu me colocar no teu lugar, sentir o que você está sentindo, falando, é a mistura de empatia com compaixão. Eu não consigo seguir meu caminho sem te ajudar porque eu estou sentindo, tua situação é muito dura. É o que você está sentindo pela tua irmã. Por isso que você falou com dor quando você fez a pergunta. Porque você se coloca no lugar dela e fala, como é que pode alguém fazer isso? Amor. Está sentindo o que ela está sentindo. É quando você olha para a situação de alguém e fala, meu Deus, como é que eu posso deixar essa pessoa ficar sem comida? Eu não aguentaria ficar 2 dias sem comer. Aí você vai lá e bota a comida no prato dela. Amor. Você não está fazendo para os outros ver, para ganhar like no Instagram. Você está fazendo porque não suportaria passar pelo que ela está passando. Então você interfere na situação dela. Amor. Por isso que eu falo, tem gente que você vai gostar e tem gente que você vai amar. E as pessoas que você traz para o teu relacionamento são pessoas que, além de amar, você gosta. Mas nem toda pessoa que ama você vai trazer para o teu relacionamento. Porque às vezes é só para sentir o que ela está sentindo, ajudar. Você não precisa trazê-la. Até que tem pessoas que você vai amar que são difíceis de lidar, como seus inimigos. Por isso que a Bíblia diz, amai vossos inimigos. Não está falando, bota ele dentro da tua casa que você vai adorar agora jantar com ele. Está dizendo, se coloca no lugar dele que você vai ver de uma forma diferente. Já parou para pensar que talvez o pai que tenha abandonado o filho e agora virou teu inimigo, também foi abandonado pelo pai dele? Então essa é a referência de paternidade que ele tem, abandono? Se você começa a se colocar no lugar de quem te fez mal, você vai sentir o que ele sentiu para fazer o que fez contra você e vai amenizar a tua dor. Deus tem uma estratégia chamada amor para eliminar a dor. Só que esse princípio, o princípio do amor, ele é muito difícil de ser praticado, porque quando a gente fala em amor, a gente acha que é as coisas do filme. Olhei para o príncipe encantado, meus olhinhos brilharam, agora vamos ser felizes para sempre. Isso é história romântica de filme, não é amor. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ensoberbece. Havendo profecias passarão. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer para sempre. A capacidade de sentir o que o outro está sentindo vai ser para sempre. E a Bíblia acaba essa parte dizendo, logo só restaurarão. Todas as coisas vão acabar, só restarão a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Então você precisa entender a sua responsabilidade de começar simplesmente a olhar, se colocando no lugar das pessoas que estão à sua volta. Olha para as pessoas que estão à sua volta, não mais criticando como elas falam ou julgando como elas se vestem. Não olha as pessoas ao seu redor julgando pelo perigo do caminho, como aquele bom samaritano poderia ter julgado, mas se coloca no lugar da pessoa sentindo o que ela está sentindo, para ver se você não vai agir diferente, se você não vai julgar menos, se você não vai amar com o amor bíblico, com esse amor que cobre uma multidão de erros. A Bíblia diz, o amor cobre uma multidão de erros. De novo vou recorrer ao exemplo dos filhos. Se uma pessoa que não é seu filho errasse matematicamente como teus filhos já erraram contigo, você não perdoaria. Mas por ser teu filho, você deixa pra lá. Tem filho que já deu na cara do pai e deixou pra lá porque era filho. Falou, não posso perder meu filho. Tem filho que já foi ingrato com tudo que o pai e a mãe fizeram, ainda assim eles deixaram pra lá porque era filho. Sabe por quê? Eles sentem, eles conseguem, é fácil para os pais se colocar no lugar do filho. O que a Bíblia está falando é, da mesma forma que você consegue fazer isso com o teu filho, faz com o teu próximo. Eu não quero nem que você goste, eu quero que você se coloque no lugar dele, que você sinta o que ele está sentindo. É por isso que é impossível amar de verdade sem ter Jesus no coração, porque Ele é o amor. É impossível amar uma pessoa, sem ser espiritualizado, sem ser uma pessoa que se espiritualiza, porque o amor não é uma coisa natural. É muito mais natural você ser egoísta e você segue tua vida, eu sigo a minha, tá caído, fez alguma coisa para merecer, do que você sentir o que o outro está sentindo e ir lá e ajudar. Qual é o nosso desafio?
é a partir de agora colocar o amor como um princípio inegociável. Eu já me peguei em situações, por exemplo, uma vez um amigo me falou: o meu filho vai viajar, vai fazer a primeira viagem internacional dele, tá indo e tal. E esse meu amigo não é uma pessoa de muitas condições. E eu lembrei que aos 18 anos, 18 para 19 anos, eu fiz minha primeira viagem internacional. Eu era músico e fui tocar em umas igrejas lá na Europa. E aí a gente pagou a passagem com muita dificuldade. Eu lembro na época que foi R$1.200, a gente pagou com cheque e com não sei o que, passa para frente e tal. E na época eu consegui levar 60 euros, porque meu pai me deu 40, meu avô me deu 20 e tal. Quando esse amigo falou assim: meu filho está fazendo a primeira viagem internacional, sabe a primeira coisa que eu senti? Como ele está se sentindo, porque eu já tive nessa situação. Falei, ele deve estar assustado, vai viajar sozinho, eu também viajei sozinho, não deve estar com dinheiro suficiente. Falei assim: qual é o Pix do seu filho? Não precisa não. Falei: qual é o Pix do seu filho? Porque o próximo é quem está à sua vista. Se Deus deixou você ver aquela situação, é porque Deus quer que você ame. Ou seja, se coloque no lugar daquela pessoa. E sabe o que é o engraçado de Deus? Ele é justo, Ele nunca vai pedir algo que você já não tenha. Se aquela pessoa está precisando de 100 euros, adivinhe, Deus vai tocar no seu coração e você vai ter esses 100 euros. Deus nunca vai pedir algo que Ele já não tenha te dado. Você só vai precisar sentir o que a pessoa está sentindo a ponto de parar sua vida, deixar o egoísmo de lado e amar a pessoa. Ou seja, sentir o que ela está sentindo e tentar ajudar de alguma forma, tentar resolver de alguma forma. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. O amor não é opcional. O amor é obrigatório para quem quer se dizer praticante de princípios milenários, para quem quer se dizer cristão. É obrigação. Se tem algo que tem que ser a característica de quem serve a Jesus, e muitos de vocês levantaram as mãos ontem dizendo: eu quero Jesus na minha vida pela primeira vez, e muitos de vocês já eram cristãos, ok, mas a característica não é ir num lugar aos domingos. A característica não é colocar no Instagram: sou de Jesus. A característica que denuncia se você é um cristão é o amor. É se você consegue sentir o que o outro está sentindo, a ponto de deixar o teu orgulho de lado, o teu egoísmo de lado, os teus afazeres de lado, a tua agenda apertada de lado, e fazer algo para que aquela pessoa pare de sofrer o que está sofrendo. Porque você não consegue seguir tua vida vendo alguém passar por algo que você está sentindo que é muito difícil. E você sente que é tão difícil que você não consegue ter paz para continuar o caminho. Então você precisa fazer algo, e por isso você vai lá, interfere, ajuda, aconselha, salva de alguma forma, porque você não consegue seguir em paz teu caminho sabendo que aquela pessoa está passando por isso. Quer levar para o teu casamento? Leva isso para o teu casamento. Imagina se toda vez que você fosse discutir com tua mulher, você se colocasse no lugar dela. A Bíblia diz: trate sua mulher com honra, sabendo que ela é um vaso mais frágil. Você mediria muito melhor as palavras se colocasse no lugar dela e sentisse o que ela sente quando você fala o que fala. Ia diminuir metade dos teus problemas. Você sabe por que tem marido que trabalha fora, chega em casa para a mulher que está com os filhos, que é dona de casa, e fala assim: eu trabalhei o dia todo, meu jantar não está na mesa? Porque ele nunca se colocou no lugar dela. Porque eu quero ver esse machão ficar o dia todo em casa cuidando de filho e lavando cozinha, para ver se ele ia estar com essa moral quando chegasse em casa. Ele ia estar pianinho. Sabe quando é que eu aprendi isso? Um dia que Janine precisou viajar, a Júlia era pequena, e a Janine ficou grávida do José e falou: Tiago, eu vou fazer uma viagem com a minha mãe para montar um enxoval, vou ficar 7 dias fora. Você fica com a Júlia para mim? Eu falei: claro, qual mal que uma criança de 4 anos pode fazer? Gente, foram os dias mais difíceis da minha história. Eu acordava em estado de choque, eu não sabia para onde ir. Eu levava ela para a escola, era uma chuquinha para lá, uma para lá, o uniforme do avesso. A professora falou: a mãe não está em casa, né, pai? Na época, a gente estava começando a vida, a gente não tinha empregado, não tinha nada. Eu tinha que lavar a cozinha, lavar os banheiros, fazer tudo. Eu falei: meu Deus, ainda tem que cuidar de criança. Eu falei: meu Deus, a minha esposa é uma santa. E quando ela chegou daquela viagem, eu falei: nunca mais
na minha vida, eu vou achar que você não faz nada ou que você trabalha pouco. Pelo amor de Deus, nunca pede para eu ficar em casa cuidando das crianças. Nunca pede para eu lavar nada, pelo amor de Deus. Amar é sentir o que o outro sente. Da mesma forma, a mulher também não deveria achar que o marido trabalhar o dia todo é mais do que a obrigação dele para botar comida na mesa, porque você não sabe tudo que ele passa no trabalho. Então a verdade é que, quer melhorar até teu casamento? Comece a se amar de verdade, que não é sentir amorzinho, não. É sentir o que o outro está sentindo. Que até a comunicação melhora, que as coisas começam a entrar no lugar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amor vai determinar todas as coisas boas que estão a seu caminho. O amor vai determinar tudo que está de sobrenatural ao seu caminho. Então eu quero te dar um conselho em cima desse princípio. Ame ao teu próximo como a você mesmo. Lembra do fato que eu falei do vizinho que foi reclamar do barulho do gerador e a gente fica com raiva porque o cara foi fazer uma denúncia no condomínio, você podia ter conversado comigo. Depois eu parei para pensar, que horas que acabou a luz ontem? 1h. Se 1h eu precisando dar aula no método Destiny no outro dia, o gerador do vizinho ligasse e tirasse meu sono, sabe o que eu parei para pensar? Caramba, provavelmente eu faria a mesma coisa. Talvez não faria a denúncia formal no condomínio, mas alguma coisa eu ia fazer. Ia lá reclamar, alguma coisa eu ia fazer. A verdade é que você não consegue sentir raiva nem de quem te fez mal quando você aprende a se colocar e sentir o que o outro está sentindo. Você fica pronto para perdoar? Você leva uma vida mais leve? Você começa a entender as pessoas? Você já não quer mais julgar, você só quer ajudar? Porque agora você sente o que os outros estão sentindo. A convocação dessa mensagem é: sejam do lado do amor. O contrário de amor não é ódio, é egoísmo. O contrário de amor não é raiva, é orgulho. Quem é egoísta e orgulhoso nunca vai amar. É por isso que você precisa eliminar o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho, o eu me acho, para poder começar a realmente sentir o que as pessoas estão sentindo. Deixa eu te falar, a sua vida vai ser muito melhor depois disso. Você nunca mais vai sentir vazio existencial depois de começar a amar de verdade. Você nunca mais vai se sentir sem propósito depois de amar de verdade. Realmente, só algumas pessoas nessa vida você vai gostar, mas todas você tem a obrigação de amar. Fica de pé. Se me permitir, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar esse princípio. Senhor, muito obrigado. Nós sabemos que esse princípio só é possível se nos espiritualizarmos, se sentirmos o amor que Tu sente por nós. Deus se colocou no nosso lugar. Abre teus olhos só um minuto. Escuta isso aqui. Sabe por que Jesus veio à terra, sendo Filho de Deus, tendo um lugar cativo no céu? Para poder provar o que era amor. Ele veio para sentir o que a gente estava sentindo aqui embaixo. A maior prova de amor foi a vinda de Jesus, porque Ele largou toda a glória, toda a riqueza, todo o brilho que Ele tinha no céu para sentir o que a gente estava sentindo. Ele falou: deixa eu sentir o que os humanos sentem. Quando você fala assim: Deus, eu estou sendo traído, você não sabe como é. Jesus: o quê? Judas me traiu, eu sei como é. Senhor, eu estou sendo abandonado. Ele falou: eu sei como é, na cruz não ficou ninguém, foi todo mundo embora. Senhor, eu estou me sentindo, eu sei como é. Não importa qual é o teu choro, não importa qual é a tua reclamação, Jesus vai falar: eu sei como é, eu já me coloquei no teu lugar. A maior prova de amor Ele deu primeiro. Você só pode amar de verdade porque Jesus chamou primeiro. Vindo à terra como ser humano
para sentir o que a gente estava sentindo, para a partir da cruz, da sua morte e ressurreição, Ele começar a resolver nossos problemas, não porque somente Ele é poderoso, mas porque Ele nos ama. Ou seja, Ele se coloca no nosso lugar, sente o que a gente está sentindo, falando, não vou te deixar continuar nessa situação, eu vou interferir a teu favor. Então agora pode fechar teus olhos. Nós declaramos em nome de Jesus o amor que só Jesus pode dar, vindo sobre nós. Que possamos terminar esse segundo dia, Senhor, carregado dos princípios, para que saiamos daqui, Senhor, contaminando positivamente o máximo de pessoas. Nunca mais nossa vida vai ser igual, nunca mais vai ser como antes. A partir de agora nós vamos andar debaixo de princípios, cumprindo, Senhor, exercendo a nossa função e fazendo a diferença na vida das pessoas. E quem acredita nessa palavra, dê um forte aplauso. Que alegria! Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tudo que o ser humano precisa para realmente cumprir o seu destino na Terra é de uma palavra. Uma palavra simples, mas dificílima de viver, que se chama maturidade. Isso chama-se maturidade. Fazer o que precisa ser feito. E aí, como você não